Bem-vindo, bem-vinda, mente preciosa. Essa live é especialmente para você. Só que hoje a live é especial para as mulheres. Bom, nós vamos falar de uma mulher que, meu Deus, ela causa muita polêmica por aí. A mulher de Provérbios 31. Sabe? Olha, eu confesso que por um bom tempo essa mulher se transformou para mim, era como se fosse um padrão inatingível. Ou então algo assim surreal. Mas depois que eu fui me aprofundando mais, depois que eu fui acessando a minha real identidade, eu entendo que é uma mulher que é um modelo para nós. E esse modelo é um modelo como se fosse um presente de amor. Provérbios 31 é como se Deus tivesse te deixado um manual de o que você tem que fazer. O que você tem que fazer para poder brilhar e acessar essa força feminina que há dentro de você. É normal que a gente sofra muitas pressões, muitas cobranças. Ah, você tem que ser assim, você tem que ser assado. As pessoas, o mundo, eles querem nos colocar como se fosse dentro de caixas. E dentro daquela caixa, aquele formato. Então você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Ou então inventa mentiras sobre nós para a gente ter que seguir aquele padrão que o mundo determina. E isso são mentiras, isso são coisas que nos traz uma sobrecarga que muitas vezes é dificílimo da gente poder suportar. Mas como se transformar na mulher plena, nessa mulher que se sente livre, nessa mulher que olha para sua imagem, ela se sente aceita, ela se sente bem, de uma mulher que já reconheceu a sua real identidade. Isso é transformador na vida de uma mulher. Então, transformador na vida do homem também. Mas hoje o assunto é sobre mulher, então nós vamos focar e falar mais sobre isso. Mas se você é mente preciosa e é homem que está assistindo, aproveita e assiste esse conteúdo também. Bom, se você não é mente preciosa, olha, deixa eu me corrigir. Você é mente preciosa. Mas quando eu chamo de mente preciosa, são os nossos alunos, as pessoas que são treinadas por nós, que participam do treinamento à hora da DR. Então você é sim, se você está vendo esse conteúdo, você é uma mente preciosa, mas quando eu falo dessa forma, eu estou me dirigindo aos nossos alunos. Então hoje você está tendo a oportunidade de assistir essa aula, uma aula que eu preparei com muito carinho para os nossos alunos, que são os alunos da hora da DR, mas eu vou deixar você assistir também. Para você entender, mulher, para você entender também, homem, que existe uma oportunidade para você de estar perto de nós, de estar conosco, comigo e com o meu esposo, para ser treinado por nós. O treinamento à hora da DR é um treinamento de 12 semanas, onde nós vamos abrindo a sua consciência baseado em princípios bíblicos para que você consiga se posicionar da forma correta, para que você consiga olhar a sua imagem e se reconhecer como filho e filha amada de Deus. Vamos lá então para o conteúdo? E antes de eu iniciar, só um detalhe. Estão abertas as inscrições, eu vou deixar aqui embaixo o telefone do nosso suporte para você poder entrar em contato. A nossa equipe também vai deixar o QR Code aqui a todo tempo para você poder fazer a sua inscrição, porque até agora estão abertas as inscrições. Quando eu fechar, fechou e eu não abro mais. E é um movimento de 12 semanas, é um movimento onde, além de alguns presentes, tem essas 12 semanas que vai te conduzir a uma transformação, a se enxergar, a se olhar, a se posicionar e tudo mais. Mas vamos lá. Vamos começar em Provérbios 31, gente. Entenda que a Bíblia é um manual de vida. Provérbios 31 é como se fosse uma carta de amor que o Senhor nos deixou. Porque na Bíblia ele fala de várias mulheres. Fala da mulher rixosa, da iracunda, de como a mulher não deve ser. Fala sobre o poder das palavras. Mas em Provérbios 31 é como se fosse uma carta de amor, mostrando toda a sua beleza, todo o seu potencial. Então, às vezes você se sente menor, você se sente fraca, ou você se sente submissa no sentido de aquele sentido ruim de submissão. Então, aquilo vai te podando, vai te frustrando, vai achando que você é pequena. E, na verdade, Deus te fez muito preciosa. Então, Provérbios 31 encare como um manual, como uma carta de amor do Senhor, para que você olhe para você de uma forma diferente. E é possível, sim, ser a mulher de Provérbios 31. E a mulher de Provérbios 31 é uma mulher que brilha. É uma mulher que entende que ela agrada a Deus em primeiro lugar. Ela é tão posicionada, ela é tão firme, que ela, por onde ela passa, ela chama atenção. Então, é maravilhoso ser ela. Então, vamos lá. O que Deus diz sobre você? Deus diz que você é valorosa.
O que o mundo diz e o que o inimigo diz? Você não tem valor. Ele te coloca numa teia onde ele vai fazendo com que você tenha que fazer a vontade dos outros, com que você acaba se transformando em um produto para agradar ao outro, que você não é merecedora, que você não tem valor. Isso é uma mentira que o inimigo diz. Deus diz, o seu corpo é morada, é templo do Espírito Santo. Então Deus diz, meu Espírito Santo mora em você. O que o inimigo diz? E o mundo? Seu corpo, suas regras. Você pode fazer do seu corpo o que você quiser, porque não tem consequências. Deus diz, ser mãe é uma dádiva. O inimigo, a maternidade é um peso. Eu te fiz perfeita e eu te amo. Você é amada. Você é a imagem e semelhança de Deus. Isso é o que Deus diz sobre você. Não é o que eu, Vanessa, estou dizendo. É o que Deus diz sobre você. Você é perfeita. Você é amada. Eu te fiz a minha imagem e semelhança. Então Deus diz isso para você. Mas o inimigo tenta colocar na sua mente que para você ser amada, você precisa enquadrar num padrão, dentro daquela caixa que nós falamos no começo da aula. Você precisa enquadrar naquele padrão de corpo perfeito, você precisa ter essas características. Ou pior, muitas vezes ele vem dizer para você que você não é amada, que você não é boa o suficiente. E aí você entra num loop de ficar se esforçando, gastando a sua vida, que é um presente de Deus, tentando agradar os outros. E esquece que você tem que, em primeiro lugar, agradar a Deus. Você percebe como é muito diferente o que Deus diz sobre você, o que as pessoas dizem, o que o mundo diz sobre você? E é uma escolha sua, é um posicionamento seu aceitar e quem você vai ouvir, qual lado você vai ouvir. Então você que é uma mulher plena, você que é uma mulher valorosa, virtuosa, você que é uma mulher de Deus, você precisa ajustar os seus ouvidos para começar a prestar atenção no que Deus diz sobre você. E isso vem com acesso à sua identidade e vem com posicionamento correto. Porque quando você começa a acreditar nas mentiras do mundo, nas coisas que os outros falam sobre você, você vai saindo da sua posição. Você vai saindo da sua posição de joia do Senhor, de princesa do Senhor, e começa a se passar, me perdoa com a palavra, mas começa a se portar como trapo do mundo, como um rótulo, como coisa usada do mundo. E aí você se perde. Você se perde no emaranhado de pensamentos, no emaranhado de vazios. Aliás, se você não assistiu a aula de vazios, ela está disponível lá no YouTube. Vai lá assistir o meu YouTube, que tem uma aula que fala sobre dependência emocional e o vazio do coração. Toda mulher precisa assistir essa aula. Vai estar lá. Então, Deus fala assim, ó. Eu te planejei para um propósito. E o mundo diz, você não serve para nada. Escolha hoje em quem você vai acreditar. Você vai acreditar no que Deus diz para você? Ou você vai acreditar no mundo? Você vai querer seguir o padrão que Deus tem para você? Ou você vai querer seguir o padrão do mundo? Deus nos ama tanto, Deus é um Pai tão amoroso, que Ele te dá a oportunidade de você escolher. Escolher. Então você pode escolher para quem que você vai dar ouvidos. Nessa aula de hoje, eu quero te lembrar de duas coisas. O posicionamento e a identidade. Então, assim, ó, no posicionamento de Deus, você tem um propósito, você foi feita para algo, Deus te ama, você é uma filha amada de Deus. A sua identidade é ser a imagem e semelhança de Deus. Então, esse seu posicionamento e a sua identidade é o local onde você tem que estar. Então, você tem que estar firmada nisso. Mas todas as vezes que você escolhe dar ouvidos a que o mundo fala, ou que o inimigo tenta pôr na sua cabeça, você sai da sua posição e você sai da sua identidade. Por que identidade? Porque você não se reconhece mais, você começa a passar a ser produto daquilo que esperam de você. E você nunca vai atingir, porque as pessoas nunca estão contentes. E a sua identidade, ela vai começar a passar a ser o que você tem, aquilo que você faz, e não funciona assim. Isso é terrível para a vida. O inimigo, ele te conta uma mentira e ele quer sim te tirar da posição e desfigurar a sua identidade. O maior projeto dele é te afastar de Deus, é tirar você da presença de Deus e colocar você perdida no mundo. Então ele é perdido e ele vive no escuro, ele quer tirar você da luz e quer fazer com que você fique perdida. É como se você fosse uma filha sem pai, você fosse órfão, porque o inimigo é órfão.
E você não. Você tem um Pai de amor. Você tem um Deus zeloso. Você tem um Deus que se preocupa. Você foi sonhada, você foi planejada. Então, como mulher, você tem que se reconhecer como tal. E assim você vai conseguir se posicionar, porque com o reconhecimento você se posiciona de uma forma diferente. As suas decisões, elas estão pautadas naquilo que você realmente é, naquilo que Deus planejou para você. Então você sai de um quadro de ser massa de modelar na mão de outras pessoas e começa a governar a sua própria vida e escrever a sua história. Então em Provérbios 31, a mulher virtuosa ela é um modelo a ser seguido, ela é maravilhosa e ela é possível. Deus te deu de presente, é como se fosse um guia. Hoje a gente vai passar sobre 12 pontos, 12 virtudes, 12 pontos que você tem que acessar na sua vida. Sobre a mulher virtuosa, sobre essa mulher plena. E ele não te deu um peso, viu? Provérbios 31, não quero que você enxergue como um peso. Quem te coloca peso é o mundo. Ele é a solução da sua vida. Sabe aquele vazio? Sabe aquela sensação? Quando você descobre qual que é a verdadeira fonte, você descobre qual que é a fonte de abastecimento, você não sente mais esse vazio, você não sente mais esse peso, essa sobrecarga. Você passa a parar de viver uma vida querendo parecer com os outros e começa a amar ser quem você é. Você passa de uma vida que você vive em função de agradar os outros e começa a agradar aquele que realmente você tem que adorar e agradar, é Deus. Os seus relacionamentos eles vão entrando em ordem porque você começa a estabelecer a hierarquia dos relacionamentos que eu tanto falo no Instagram, aqui no YouTube e tudo mais. Então você vai viver a vida, uma vida plena. Essa mulher plena que o pessoal fala, essa plenitude, essa versão, a sua melhor versão está em Deus. Não fique aí atrás de modinhas, não fique atrás de coisas que o inimigo quer colocar ou que outras pessoas querem colocar você dentro de uma caixa. Existe uma versão e essa versão está em Deus, é a versão que vai te fazer feliz. Então vamos para as virtudes? Ó, eu vou passar aqui 12 virtudes. Então a primeira virtude é que ela sabe o seu valor. Ela tem força e ela vale mais do que muitos rubis. Depois você vai pegar Provérbios 31, você vai ler ponto a ponto, você vai encontrar todas essas virtudes lá. Então ela tem força e valor. Deus começa dizendo quem ela é, não pelo que ela faz. Você, muitas vezes, você começa se tratando como uma bijuteria, como algo barato, como algo sem valor. Muitas mulheres, elas ficam reclamando que elas não são valorizadas, mas quando elas olham, elas vão olhar a imagem dela no espelho, elas são as primeiras pessoas que ficam lá falando mal delas mesmas. Então, quando você entende a sua real identidade, você sabe o seu valor. Deus já começa dizendo, seu valor excede o de muitos rubis. Então, porque Deus falou, você é valorosa. Você tem muito valor. Ele não começa dizendo o que você tem que fazer. Ele começa dizendo para você quem você é. Você é preciosa para Deus. E você tem que se portar como uma mulher valorosa. A segunda, ela é digna de confiança. É aquela pessoa que sabe guardar o que lhe é confiável. As pessoas e os seus maridos procuram ela para se aconselhar. Aqui está falando de uma conduta. Olha, gente, eu não gosto de estar perto de pessoas, e eu acredito que você também não, de pessoas que você desconfia. Pessoas que não têm aquela postura firme de saber guardar um segredo. Então, a mulher de Provérbios 31, uma das virtudes dela, ela é digna de confiança. As pessoas confiam nela. Então, se você quer frutificar nessa terra, se você quer ajudar as pessoas, se você quer ser a imagem e semelhança de Deus, você precisa aprender muitas vezes a guardar segredos, a guardar a sua língua. A fazer com que a sua postura correta, firme, faça com que as pessoas confiem em você. Então, uma das virtudes, a segunda virtude que eu vou passar para vocês é que ela é digna de confiança. Terceira, ela decide fazer o bem. E aqui tem uma chave, gente. Ela decide fazer o bem todos os dias da sua vida. Não é fazer o bem uma vez por mês, onde você vai naquela viagem, aquilo. Não, todos os dias. Ela encontra formas de frutificar na vida do outro. Todos os dias ela encontra forma de fazer o bem para alguém.
E você sabe, não é uma coisa tão distante, porque é super real. Você escolhe como você trata as pessoas. Então, fazer o bem pode ser algo muito grande, ou você ir lá e fazer uma compra, fazer uma doação, participar de uma viagem. Pode ser várias coisas, mas também pode ser atos simples, de um simples sorriso ou um simples bom dia que você dá para alguém. Então, escolher fazer o bem é uma escolha diária, de todos os dias você escolher. Eu sou de Deus, então de mim vai sair coisas boas. Então, você se torna, ao invés de espalhadora do mal, né? Aquela pessoa iracunda que vai jogando para tudo quanto é lado, por onde passa ela deixa um rastro de raiva e de ódio, ou então que joga as suas frustrações nos outros, você passa a ser uma limitadora do mal. Essa parte de ser uma limitadora do mal, escolher fazer o bem, vamos supor que alguém vem contar para você um segredo de alguém, ou vem te trazer uma fofoca, alguma coisa assim. Quando você se posiciona como uma mulher virtuosa, como uma mulher de Provérbios 31, você tranca aquilo e fala assim, olha, eu não quero saber, isso não vai me acrescentar em nada. Então você se transforma em uma limitadora do mal, você não passa para frente aquela conversa, você não permite que aquilo fique inflamando, que o mal fique dentro do seu cotidiano à sua volta. Então você sempre escolhe coisas boas. Eu vou escolher fazer o bem, por quê? Porque eu sou de Deus, se eu sou de Deus eu vou fazer coisas boas. Eu vou transformar, eu vou transbordar com coisas boas. Quarto, ela sabe a sua posição e ela tem prazer. Ela sabe como se posicionar em diversas situações. Ela tem sempre boa vontade. Então, ela é uma mulher adaptável. Dependendo do momento, ela vai se adaptando. Ela tem uma boa vontade para fazer. Então, assim, ó, gente, existem momentos onde você vai ter que arrancar lá e colocar a mão na massa e fazer, sim, certas coisas. Outros momentos, não. Então, e ter esse discernimento, essa adaptabilidade de qual a situação, qual a posição que você está, vai fazer com que você caminhe em segurança e na postura de uma mulher de Provérbios 31. Muitas vezes vai ser momento onde você vai ter que se recolher, você vai ter que se esconder, você vai ter que ficar mais quieta, mais calada. Outras vezes não, você vai ter que se posicionar, você vai ter que falar. Então, ter uma postura firme e se adaptar dentro de situações, dentro de locais, dentro de contexto. Então, é uma mulher que tem discernimento e adaptabilidade. Ela sabe exatamente o que fazer, ela sabe exatamente aonde ela está, com quem ela está e o que ela deve fazer naquele momento. 5. Ela é fonte de distribuição. Ela é multitarefas, gente, isso daqui. Sabe gerir cada função. Ela suporta carga e ela tem amplitude. Ela é como um navio mercante, ela consegue carregar vários containers. Família, casa, trabalho, amigos. Ela distribui virtudes para várias pessoas. Isso daqui, gente, é um assunto onde a gente precisa manter muito equilíbrio, né? De você entender que você é uma fonte de distribuição, você é como um navio mercante. Você já viu um navio mercante? O navio mercante é um navio bem grande, enorme, onde cabe dentro dele vários containers. Cada container você pode imaginar como um é a sua família, outro é a sua profissão, outro é a sua casa, outro é seu papel como esposa, outro é seu papel como mãe, outro é o seu posicionamento dentro da igreja. Então tem vários containers, várias funções que nós temos que fazer. E nós somos sim multitarefas, nós damos conta sim de fazer tudo isso. Mas para você dar conta de fazer tudo isso, você tem que ter paz, você tem que saber qual é o abastecimento, você tem que saber o seu valor, você tem que saber aonde é que você vai buscar força, você tem que ser organizada. Dentro das funções da mulher, organização é uma das nossas funções. Estabelecimento de vínculos também. Então, quando você pensa em vínculos, você pensa assim, ó, eu sou responsável por nutrir as pessoas da minha família. Eu sou responsável por distribuir aquilo que eu tenho. E aqui vem uma pergunta para você. O que é que você tem colocado dentro do seu navio? Qual container você tem carregado? Algumas pessoas, infelizmente, elas carregam um container da inveja, o container da discórdia. Onde ela vai passando, ela vai soltando discórdia. Isso não é uma atitude, é uma atitude de mulher tola.
A mulher preciosa, a mulher virtuosa, a mulher de Provérbios 31, dentro do seu navio, ela escolhe colocar cada container, mas todos os containers é de nutrição e frutificação. Ela vai aprendendo dia a dia, ela vai crescendo dia a dia e ela vai se abastecendo daquilo porque ela sabe que em determinado ponto do trajeto onde esse navio mercante vai passar, ela vai utilizar aquilo para estar dentro da sua posição, dentro da sua identidade e frutificar na vida dos seus e também na vida de por onde ela passar. Então a mulher de Provérbios 31 é uma mulher multitarefas. Ela dá conta sim de fazer. Talvez você fale assim, mas eu não tenho dado conta da minha vida. Que a Vanessa está falando isso daí é que ela não sabe a minha realidade. É o que eu disse agora há pouco para você. Começa a olhar para o seu navio e ver se tem algum container que precisa ser descartado. E começa a caminhar somente com os containers que vão trazer frutificação, paz e prosperidade, primeiro para a sua vida e para a vida dos seus. Um container que é um dos mais importantes, onde nós tratamos muito ele na hora da DR, é o container da meditação, do seu tempo com Deus, do relacionamento com Deus. Ele, na real, eu acredito que ele não é nem um container, ele é o combustível que move esse barco. Então, o container seria as estratégias que você utiliza para se aproximar do seu Deus. Quais são as estratégias? Quais são os hábitos que você tem no dia a dia? Porque esse container é o mais importante, é o container onde vai te abastecer para que você consiga caminhar, para que você consiga passar, para que você tenha luz, que você tenha clareza. Então, comece a olhar para as multitarefas que você tem e priorize o que vai ficar dentro do seu navio. Mas você é forte, você dá conta. É possível. E aí vai mais uma chamada. A oportunidade que a gente oferece para você. Hoje eu estou sozinha, não estou sem o Felipe, mas a oportunidade que você tem de ser uma mente preciosa treinada por nós vai te ensinar a mapear a sua vida, olhar lá para o seu barco de containers e ver o que é que você está carregando a mais. Será que você saiu da sua posição? Será que você se desconfigurou? Você se perdeu na sua identidade? A hora da DR é isso. A hora da DR são 12 semanas. 12 semanas onde nós vamos trazendo luz, clareza, colocando você no seu posicionamento, no posicionamento correto, qual é o posicionamento que você tem, te levando a aprender a abastecer na fonte. Como que você vai fazer? Qual que é a estratégia que você vai fazer para você conseguir abastecer na fonte? Então a hora da DR é para você, que quer se transformar nessa mulher aqui, que talvez está perdida e não sabe por onde começar. Nós vamos pegar na sua mão por 12 semanas, tá? 12 semanas. E tem mais uns presentes lá para vocês que eu já falei bastante. Só você procurar no meu Instagram e procurar por aqui que você vai achar. Nós vamos pegar na sua mão por 12 semanas, tá? E aí você vai conseguir transformar a sua vida e acessar isso daqui. Ó, e se você quiser, você vai fazer o seguinte. Sempre tá nos meus stories, tá na minha bio. Se você colocar eu quero, você vai receber um link no seu direct. Ou você pode entrar em contato com esse telefone aqui, que é o telefone do nosso suporte, e também tem o QR Code. Qual que é o valor? É muito pouco. É muito pouco. Na verdade, o valor, ele é imenso. O custo do investimento que você tem que fazer é muito pequeno. Porque é 12 vezes de R$149. Hoje, com R$149, olha, tem muito sapato que você não compra com R$149 aí por mês. E esse sapato que você tem usado, ele não vai gerar transformação e logo ele vai ser descartado. E isso que a gente está falando para você, isso que eu estou propondo, esse convite que eu estou fazendo, ele vai transformar a sua vida. E você vai ver que você vai viver muito mais leve, muito mais plena, muito melhor. Então tá aí a oportunidade. Sexto, ela é uma trabalhadora diligente. Ela tem antecipação, ela acorda cedo, ela sabe que às vezes ela vai precisar fazer renúncias. Ela levanta cedo, ela sabe dar ordem e ela cuida da casa. Gente, para ser uma mulher multitarefas e para dar conta de gerir e nutrir tudo aquilo, todos aqueles papéis que a gente precisa de organização. E não tem como você ser diligente se você não organizar. Tem um módulo na hora da DR que nós falamos como você vai gerenciar o seu tempo, as prisões do tempo, né? Como o tempo nos aprisiona. Às vezes a gente quer controlar o tempo. Gente, não, isso aí é coisa para criança, ninguém consegue controlar o tempo. Você consegue governar a sua vida dentro do tempo.
Você consegue falar, isso aqui eu vou fazer tal hora, você consegue se antecipar e se organizar, mas você não consegue segurar o tempo, você não consegue parar o tempo. A pessoa, quando leva uma vida muito parada, uma vida no piloto automático, fala, e amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, encare a realidade. Você não está com a vida parada, você está na real, você está andando para trás, porque tudo está passando. Seus filhos estão crescendo, você está envelhecendo, as coisas estão acontecendo, então faça hoje o que você tem que fazer. Então, uma mulher de Provérbios 31 é uma mulher diligente, é uma mulher organizada. Ela sabe gerenciar dentro do tempo, ela governa o seu tempo, ela aproveita. Tempo é igual à vida. E todas as vezes que você começa a entender isso, você vê, Senhor, me ensina a contar os meus dias, porque eu não quero desperdiçar nenhum deles. Então, ela é uma trabalhadora diligente. 7º ponto. Ela é forte e inteligente. Ela tem força e sabedoria. Ela cinge os seus lombos de força. Sua lâmpada não se apaga. Ela tem discernimento e ela sabe negociar. Gente, quando você pensa assim, ó, em cinge seus lombos de força, gente, é uma mulher que tem saúde. Ela é uma mulher que ela entendeu que nós somos corpo, nós somos mente, nós somos alma e nós somos espírito. Não adianta você nutrir, né, somente uma parte do seu corpo, ou você fazer algo somente, só focar, falar assim, eu vou focar só nas minhas emoções e deixar o seu corpo para trás, seu corpo descuidado. Você é um ser integral, não tem como dividir. Então você, como mulher sábia, você tem que entender da importância de cuidar do seu corpo, porque o tempo tá aí, ó, tá passando. Então, ela é uma mulher forte e é uma mulher inteligente. Quando diz aqui, ó, que a sua lâmpada não se apaga, é que ela está sempre disposta a aprender algo. Ela está sempre procurando sabedoria para que ela evolua, para que ela entenda que você entenda isso, você mulher, entenda essa parte. Você está em construção. Tudo aquilo que você faz, todo tijolinho que você decide pegar, ele traz para a sua vida, vai te fazer uma nova pessoa, vai te construindo. Então, nós não estamos prontos, nós estamos em construção. É importante você entender que corpo, mente, espírito, você tem que nutrir. As pessoas querem muito ter um acesso a Deus, ouvir a voz de Deus, aprender a estar com Deus, a acessar a sua identidade. Mas as pessoas não querem se relacionar com Deus todos os dias. Quando nós falamos de nutrição, é você se alimentar da palavra de Deus todos os dias da sua vida. E assim você vai conseguir ser essa mulher forte e inteligente, que a luz não se apague, que os seus braços têm força. 8. Ela vê a necessidade do outro. Às vezes, existem algumas pessoas que elas não conseguem perceber o mundo à sua volta. Infelizmente, existem pessoas assim, que não enxergam a necessidade do outro. Um ser tão faltante que ela sempre quer receber, receber, receber. É uma pessoa vazia que ela não consegue entender que ela não tem nada para dar, entende? Então não consegue ver a necessidade do outro. Servir é um pilar muito importante na vida de todo cristão e na vida de todas as pessoas. Nós fomos feitos para adorar, para nos abastecer de uma fonte e depois transbordar nos nossos relacionamentos. Então, para você fazer isso, para você servir o outro, você precisa se sentir cheia. E eu torno a te dizer, você só vai conseguir isso porque só existe um caminho, que é a live lá de dependência emocional que está lá no YouTube para você assistir. Você vai só conseguir isso quando você se abastecer na fonte. Nós ensinamos isso na hora da DR. Como se abastecer na fonte. Como se sentir cheia para depois transbordar. Vocês querem saber uma outra disfunção que nós tratamos muito bem sobre isso? Eu vou falar bem rapidinho para a gente não sair do contexto. Mas uma outra disfunção é quando nós servimos tanto que nós esquecemos de nós mesmos. E isso, sabe o que causa? Causa aquela sensação de meu dia passou o dia inteiro e eu não fiz nada. Parece que você fica batendo cabeça e você fica perdida. É uma mulher tola que faz isso. Por quê? Porque você não cumpriu a hierarquia do relacionamento. Porque você foi lá e quebrou a hierarquia e não sabe, e não entendeu o que é. Primeiro você se abastece na fonte em Deus, depois você e depois os outros. Então perceber a necessidade do outro, ter aquela delicadeza de nutrir o outro, de servir o outro é essencial, mas você não pode quebrar essa hierarquia.
E muitas vezes você também vai ter que ter a consciência de que o dizer não, o falar não, o não fazer nada, já é o servir o outro. O não, o abandonar as suas mãos, a colocar a mão para trás para deixar Deus trabalhar na vida do outro, é um exercício difícil de fazer para aquelas pessoas que são muito servidoras. Mas a mulher sábia, ela é posicionada, então ela tem o discernimento. Ela estende sim a mão, mas ela sabe a hora também de recolher. Ela ajuda o outro, mas porque ela está abastecida. Então esse equilíbrio você precisa aprender para se tornar a mulher de Provérbios 31. E é diário isso. Ela é honrada e ela traz honra à sua casa. É o ponto 9. Ela não fala mal dos seus, ela tem boa reputação, ela tem admiração e respeito da sua família. Como que a gente perde o respeito da nossa família? Como a gente perde o respeito dentro de casa? Quando a gente quebra a hierarquia e quando a gente começa a profetizar palavras de destruição dentro dos nossos. Uma mulher tola, ela fala mal dos filhos, ela fala mal dos maridos, ela coloca pessoas e outras pessoas dentro da sua casa, dentro do relacionamento. Você já parou para pensar que o relacionamento envolve três pessoas, envolve Deus, você e seu esposo. Então é aquilo lá, é como se fosse uma trindade, o relacionamento. Quando você coloca uma terceira, uma quarta pessoa nesse relacionamento, que é um relacionamento que deve ser feito a três, pode ser até uma amiga que você fica lá desabafando, o que que acontece? Você abre uma brecha para o inimigo trabalhar. Foi assim com Adão e Eva. Adão e Eva estavam bem tranquilão lá com Deus e tal, um relacionamento. E você imagina o Senhor vir para conversar com eles todos os dias e tudo aquilo para eles desfrutarem. De repente veio a serpente, Eva deu ouvido e aí abriu-se uma fresta. E aí o que aconteceu? Eles se afastaram de Deus pelo pecado. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. A gente é muito bom ser honrada. Uma das coisas que a gente gosta, mulher gosta de se sentir única e especial. Quando meu esposo fala para mim que eu sou única, ou quando ele dá uma característica minha, nós não gostamos de ser comparadas. O Senhor não nos compara, porque até na nossa formação ele deu uma identidade para cada uma de nós. O Senhor não quer nos colocar em caixas, tá? Ele não quer te pôr em caixa. O Senhor te deu uma identidade única, te deu uma única voz para você fazer brilhar aqui nessa terra como filha amada de Deus. Mas as pessoas, o inimigo, querem nos colocar em caixas, querem fazer com que a gente profetize coisas ruins sobre nós mesmos, que a gente fale e faça coisas que nos afaste da presença de Deus. E muitas vezes nós, com a nossa própria boca, nós falamos e nos comunicamos com os nossos esposos, com a nossa família, com os nossos filhos, uma comunicação que afasta, uma comunicação que ao invés de unir a família, de nutrir a família, vai te afastando cada vez mais. Quantas e quantas mães erram no sentido de ficar falando e apontando o defeito dos filhos, mas não falam uma qualidade que eles têm? Uma mulher de Provérbios 31, ela é honrada pela sua família. Através de todos aqueles atributos, todos esses pontos que nós passamos, vai fazer com que você aprenda que você, para você ser honrada, tem ações que você precisa fazer. 10. Ela não se limita aos padrões. Ela sabe a sua função, ela já sabe o seu chamado, ela já descobriu o seu chamado em Deus, ela tem a sua identidade revelada. É uma mulher que não se compara, é uma mulher posicionada. Olha, eu digo isso porque muitas mulheres, né, e homens também, ficam olhando para o lado, eu queria ser como fulano, eu queria ser como ciclano, eu queria ser assim, eu queria ser assado. Queira ser como Deus te fez lá no início. Imagem e semelhança de Deus. Deus sabe todo o propósito que Ele tem para você, então Ele te encheu com dons e talentos diferentes. Então você tem uma voz diferente do outro, você tem uma forma de se posicionar, você tem uma vida diferente. Então não cabe a você ficar olhando para o outro, se sentindo menor ou se sentindo maior. Deus te deu vestes, vestes de filha amada. Deus te deu calçados, calçados de filha amada, para que você entenda que você pertence a Deus, para você se posicionar como filha de Deus.
as vestes de uma joia preciosa. Você tem um brilho único. Ninguém vai conseguir ser como você e você não vai conseguir ser como outra pessoa. Você pode até tentar modelar aquela pessoa, copiar aquela pessoa como um bom exemplo, mas quando você acessa a sua identidade, vem algo único. Porque você é única. Deus não faz as pessoas em padrão, não é aquela máquina que vai todo mundo igualzinho. Então, uma mulher de Provérbios 31, ela não aceita ser colocada em caixas. Uma mulher de Provérbios 31, ela busca em Deus quem ela realmente é. Ela busca em Deus qual é a versão que Deus fez para ela. Ela busca em Deus a sua identidade, ela busca em Deus o seu propósito. Ela busca em Deus dons e talentos, para que assim ela consiga viver o que Deus sonhou para ela. Os planos de Deus são muito melhores e muito maiores do que os seus, do que os meus. Então, escolher o plano de Deus e estar nessa posição de filha amada de Deus é essencial para a sua vida. 11. Ela é guiada por Deus. Então, é uma mulher confiante. Ela não tem medo. Ela põe em Deus a sua confiança e ela é alegre e otimista. Quando eu vi isso, foi um dos pontos mais difíceis para mim. Por quê? Porque, assim, o medo, ele me aprisionou por muitos anos. Muito tempo da minha vida eu realmente perdi por medo. Medo de ser julgada, medo de ser rejeitada. Então, foi algo que o inimigo colocou em mim que me impedia de ir até a Deus. E quando você tem o medo, ele é ausência de fé. É a fé do inimigo. Quando você tem fé, você é confiante e você é alegre. Lá em Provérbios diz que ela sorri diante do futuro. Ela é tão posicionada em Deus, ela é tão guiada por Deus, que ela sabe que até o mal que acontece na vida dela, Deus está no comando. Que até aquilo que vem na vida dela, aquela adversidade, Deus vai usar para fazer algo melhor. Então ela tem fé e ela é posicionada. E é por isso que ela não tem medo do futuro e ela sorri. Porque ela confia em Deus, a sua confiança está em Deus. Essa foi uma das chaves que eu peguei e que eu confesso para vocês que vira e mexe, quando o inimigo começa a apertar muito, me pressionar demais, eu preciso pegar essa chave de novo. Não, a minha fé está em Deus. Até o dia mal foi feito para minha vitória. Em nome do Senhor Jesus, eu sou a filha amada de Deus e eu vou vencer. Ative isso na sua vida também. 12. Ela é temente a Deus. Ela é uma mulher de muita fé. Ela é governada por Deus, ela fundamenta sua vida no eterno, o brilho do Senhor está sobre ela. Gente, quando o brilho do Senhor está sobre você, você vai chamar muita atenção. Porque daí, quando chega a luz, as trevas, elas vão saindo. Já imaginou? Escurece todo um quarto e risca um palito de fósforo. Uma pequena luz, ela já vai e chama atenção, ela já manda embora aquela escuridão. E assim é quando você ativa a sua identidade, quando você descobre o seu propósito, quando você decide, porque é uma decisão, ser uma joia preciosa do Senhor. Você foi feita uma joia preciosa do Senhor, mas a escolha é sua ser e se posicionar como ela. Já chegamos ao final dessa pequena aula que eu passei para vocês e eu quero fazer mais uma vez esse convite. Você que é mulher, você que quer desenvolver, você que quer ter esse tempo de qualidade comigo, você quer ter esse tempo de aprender, de crescer, de entender que você é uma joia preciosa do Senhor, acessando chaves que eu acessei e coloquei dentro da minha casa, da minha vida, você é convidada, você é convocada para poder fazer parte das mentes preciosas que são treinadas por mim, pelo meu esposo. Eu vou dizer mais uma vez para você. O valor é 12 vezes de R$ 149,90. Se você não puder pagar em Pix ou alguma coisa assim, nós fizemos dessa forma para poder ser acessível para todos. Hoje eu não faço mais atendimento individual. Hoje eu não atendo mais casal, não faço mais aconselhamento, mas eu peguei tudo que eu aprendi como coach, como analista comportamental, como cursos de aconselhamento, como cursos que eu vim fazendo e aplicando na minha vida para pegar o melhor e entregar para vocês. E essa é a oportunidade de você ser uma mente preciosa e participar da Hora da DR. A Hora da DR é a hora de você colocar Deus na relação. Não é um treinamento de casal, mas é um treinamento pessoal, é um treinamento para você. Tem aqui, são 12 marcos, nós separamos 4 presentes para você, que é o Garimpando Provérbios,
que é os 31 provérbios, tem aula extra, tem aula tira dúvidas, tem lives que no Instagram, você nunca vai ver essas lives no Instagram, porque são lives que muito preciosas mesmo, que a gente faz para acrescentar no conteúdo. Tem os 12 marcos, tem o Eternamente Aliançados, que é um workshop, tem o Armas da Saúde, tem, olha, meu Deus, eu tô até esquecendo, tem tanta coisa que eu tô até esquecendo, mas tem o Armas da Saúde, tem o Pacificamente, que é um workshop que o Felipe vai fazer para mentes ansiosas. Então tem muita coisa e tem a oportunidade de você estar conosco. Então, se você quer realmente transformar a sua vida, se você quer eliminar esses vazios, que você quiser transbordar aqui nessa terra, nós estamos disponíveis para ser os seus treinadores. Vou te chamar mais uma vez. Você vai encontrar o link. Está aberta por enquanto as inscrições. Você vai encontrar o link no telefone do meu suporte, você vai encontrar o link nos stories, você vai encontrar o link no meu Instagram, no Instagram do Felipe também. Quando você quer, você acha. Uma mulher posicionada, uma mulher de Provérbios 31, ela é decidida. Eu falei com você, eu te mostrei o que eu tenho para você. Agora cabe a você tomar a decisão de fazer parte das mentes preciosas. Eu tô te esperando. Beijo. Tchau, tchau. Ah, e que acima de tudo, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus.